Tem uma pergunta que eu acredito que todo mundo faz quando conhece No Man's Sky pela primeira vez. Como é que um jogo desses cabe num disco de 40 gigabytes, se ele promete 18 quintilhões de planetas? Isso é mais planeta do que estrelas existente na galáxia observável. Não tem storage no mundo que guarde isso. E ainda assim, quando a gente pousa numa lua qualquer, ela tá lá, com relevo, clima, flora, fauna, tudo coerente. A resposta curta para isso é Procedural Generation, mas isso é só a superfície. O que a gente vai fazer hoje é abrir esse jogo por dentro e entender não só como ele gera esse universo, mas como ele foi arquitetado para isso ser possível. Porque gerar um planeta é uma coisa, gerar 18 quintilhões deles de forma consistente em qualquer plataforma, do PS4 ao PC, ao Switch, é outro problema, e esse problema é resolvido com decisões de arquitetura de software que vale a pena a gente estudar com calma. A pergunta que guia o vídeo de hoje é: se o universo não existe até você olhar para ele, quem garante que ele vai continuar existindo do jeito certo, sempre que alguém olhar de novo? Vamos começar pela base. No Man's Sky não guarda planetas. Ele guarda uma semente, um número, o seed, e a partir dela, funções matemáticas determinísticas calculam tudo. Onde ficam as montanhas, que cor tem o céu, que criaturas habitam ali, que minerais existem no subsolo. Determinístico aqui é a palavra-chave. A mesma entrada, o mesmo seed, sempre produz exatamente a mesma saída. Não importa em que computador, não importa quantas vezes a gente rodar. Isso é possível porque o motor de geração usa funções de ruído, as famosas funções de Perlin Noise e suas variações, como o Simplex Noise, que recebem coordenadas como entrada e devolvem um valor contínuo, suave, mas pseudo-aleatório. Você não guarda a altura de cada ponto do terreno de um planeta. Você guarda a fórmula que, dado um ponto YZ, calcula a altura ali. O planeta inteiro é uma função, não uma estrutura de dados. E o truque aqui é que essas funções de ruído são empilhadas em camadas. Uma camada de ruído de baixa frequência define os continentes. Outra de frequência mais alta adiciona colinas. Outra adiciona rochas pequenas. Outra decide onde nasce vegetação. Cada camada é barata de calcular sozinha, mas empilhadas, elas produzem esse relevo complexo e orgânico que a gente vê no jogo. Isso é geração fractal no sentido literal. Detalhe dentro de detalhe, calculado sob demanda. Só quando alguém precisa olhar para aquele pedaço específico do planeta. Só que saber gerar terreno com ruído é a parte relativamente fácil, digamos assim. A parte difícil, e é aqui que a conversa vira arquitetura de verdade, é organizar um sistema desses de um jeito que ele não vira um pesadelo de manutenção e que funcione igual em 4 plataformas diferentes, com hardwares completamente distintos. Esse é o momento de trazer um conceito de engenharia de software que se encaixa perfeitamente aqui: Clean Architecture, um modelo proposto por Robert Martin, que organiza o sistema em camadas concêntricas, onde a regra de ouro é: dependências só apontam para dentro. No centro dessas camadas ficam as entidades, as regras mais fundamentais e estáveis do domínio. No caso de No Man's Sky, isso seria o conjunto de regras que define o que é um planeta, que é um bioma, quais combinações de temperatura e composição atmosférica são válidas, como recursos se distribuem de acordo com o tipo de planeta. Essas regras não sabem nada sobre gráficos, sobre PlayStation, sobre como a informação vai ser desenhada na tela. Elas são puras. Entrada de dados matemáticos, saída de dados matemáticos. Uma camada acima ficam os casos de uso, a orquestração dessas regras para cumprir uma tarefa específica, tipo gerar o bioma de um planeta a partir do seu seed, ou calcular distribuição de recursos minerais numa região. O caso de uso pega as entidades e as combina numa sequência lógica, mas ainda sem saber nada sobre motor gráfico ou disco rígido. Depois vem a camada de adaptadores de interface, que traduz a saída matemática pura, números, coordenadas e valores de densidade, em algo que o resto do jogo entende. Uma área de geometria, texturas, posições de objetos no mundo. É aqui que o dado abstrato vira uma montanha renderizada. E por fora de tudo isso fica a camada de frameworks e drivers, o motor gráfico de verdade, o sistema de streaming de disco, a API específica de cada plataforma. É a camada mais externa, mais volátil, a que muda de PS4 para PC para Switch. A regra de dependência diz que as camadas internas nunca podem depender das externas. As regras de geração de planeta não podem, em hipótese nenhuma, ter uma referência direta à API gráfica do PlayStation. Se isso acontecesse, portar o jogo para outra plataforma significaria reescrever a lógica de geração inteira. Como não acontece, o núcleo de geração é o mesmo em todo lugar, e só a camada mais externa muda, dependendo de onde o jogo está rodando. Beleza, mas como na prática uma camada interna entrega resultado para uma camada externa sem depender dela, a resposta é inversão de dependência através de interfaces. A camada interna define um contrato, uma interface, uma assinatura de função, um formato de dado esperado, e é a camada externa que implementa esse contrato, adaptando-se a ele e não o contrário. Pensa assim: o núcleo de geração de terreno expõe algo como uma interface que devolve densidade de material num ponto do espaço. Ele não sabe, e nem precisa saber, se quem vai consumir esse valor é um renderizador de voxels no PC ou um renderizador otimizado para PS4. Quem implementa a leitura desse valor e transforma em malha visível é a camada de adaptador, específica de cada plataforma.
plataforma. O núcleo fala uma língua genérica. Os adaptadores é que traduzem essa língua para o dialeto de cada motor gráfico. Essa comunicação via interface também aparece dentro do próprio pipeline de geração. O sistema de streaming, por exemplo, que é quem decide quais partes do planeta precisam ser calculadas agora, que o jogador está perto, e quais podem ficar descartadas porque o jogador já passou, se comunica com o gerador de terreno através de eventos, não através de acesso direto ao estado interno. O streaming pede: eu preciso do chunk que representa essa região. O gerador calcula sob demanda e devolve. E o streaming decide o que fazer com esse resultado. Isso caracteriza baixo acoplamento. Cada sistema tem uma responsabilidade única, e a comunicação entre eles acontece por contratos bem definidos, não por acesso direto a variáveis internas de outro sistema. Aqui entra outra decisão arquitetural crucial. Se cada planeta é infinito em teoria, o jogo precisa decidir a cada instante que porção desse espaço matemático realmente vale a pena calcular. Isso é resolvido por um sistema de streaming baseado em distância do jogador. O terreno é dividido conceitualmente em blocos, e só os blocos próximos ao jogador são efetivamente avaliados pelas funções de geração e transformados em malha renderizável. Blocos distantes simplesmente não existem em memória, eles só existem como potencial matemático, esperando serem calculados se o jogador chegar perto. Isso significa que o sistema de streaming e o sistema de geração de terreno são, de propósito, dois componentes separados com responsabilidades completamente diferentes. Um decide o que precisa existir agora, o outro sabe como calcular esse o que. Se esses dois sistemas estivessem misturados numa única classe gigante, qualquer mudança na lógica de streaming arriscaria quebrar a lógica de geração, e vice-versa. Separados, cada um pode evoluir, ser otimizado ou até ser substituído sem que o outro precise mudar uma linha de código. Voltando para o ponto da regra de dependência. Essa separação em camadas é o motivo pelo qual No Man's Sky conseguiu ser portado para tantas plataformas diferentes, sem reescrever o coração do jogo a cada vez. Um núcleo determinístico de geração, as entidades e os casos de uso na linguagem da Clean Architecture, é praticamente idêntico em todas as versões. O que muda entre PS4, Xbox, PC, Switch é a camada de adaptadores e frameworks. Como a malha é efetivamente desenhada na tela, que resolução de textura é usada, como o disco é acessado para streaming, isso é a prova prática de por que a regra de dependência importa. Ela não é um capricho acadêmico de arquitetura de software, ela é o que permite que o sistema core, extremamente complexo e sensível, porque precisa ser determinístico para os jogadores verem o mesmo planeta, sobreviva intacto enquanto tudo ao redor dele muda de hardware, de motor gráfico e de geração de console. Vale reforçar por que o determinismo é inegociável aqui. Se dois jogadores visitam o mesmo planeta, mesmo estando em máquinas diferentes, com hardware diferentes, eles precisam ver exatamente o mesmo relevo, os mesmos recursos, as mesmas criaturas, porque o jogo tem multiplayer, e os jogadores podem estar olhando para o mesmo ponto do planeta ao mesmo tempo. Isso só é garantido porque a camada central de geração é pura, sem efeitos colaterais, sem dependência de estado externo, sem aleatoriedade real, só o seed como entrada e uma cadeia de funções matemáticas como saída. Isso reforça de novo por que a separação em camadas é tão importante. Se a lógica de geração dependesse de alguma peculiaridade de hardware, de time, de frame, de qualquer coisa vindo de fora, o determinismo quebraria, e cada jogador veria um planeta ligeiramente diferente. A pureza da camada central é uma escolha arquitetural, não um acidente. Se a gente parar para juntar todos os pedaços, o que sustenta o universo de No Man's Sky não é a quantidade de planetas, nem a sofisticação das funções de ruído usadas para gerar terreno. Isso é técnica conhecida, usada em vários outros jogos. O que realmente resolve o problema de escala é a disciplina arquitetural, manter um núcleo de geração puro, determinístico, isolado de qualquer coisa externa, comunicando-se com todo o resto do jogo só através de interfaces bem definidas, e deixando tudo que é específico de plataforma, de motor gráfico, de hardware, numa camada de fora que pode mudar sem nunca tocar o coração do sistema. E essa é a lição mais importante desse jogo. O universo de No Man's Sky só é infinito porque a arquitetura por trás dessa fórmula garante que ela pode ser chamada de novo e de novo em qualquer lugar, por qualquer plataforma, sempre devolvendo a mesma resposta. E essa consistência, muito mais do que a escala, que faz esse universo parecer tão real. A sensação que a gente sente ao pousar no planeta novo não é exatamente pelo tamanho do universo, mas é da confiança de que aquele cálculo ele vai se repetir do mesmo jeito da próxima vez, porque é máquina. E essa previsibilidade é escondida atrás de camadas bem separadas que sustenta a ilusão desse universo que parece sem fim. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima. Tchau.